Graças a Deus. Graças damos a Deus por mais um dia estar reunido com todos vocês, meus amados irmãos, ouvintes deste canal. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família. Que esta mão poderosa do Senhor possa visitar a sua vida neste dia. Amém. Eu quero deixar para a meditação de todos neste dia uma palavra qual o Senhor tem nos trazido no nosso coração, para nós estarmos trazendo para a sua vida nesse dia. Quero já agradecer também a todos os irmãos, amados irmãos que são inscritos neste canal, você que já está inscrito neste canal, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajuda a divulgar esta palavra que é fiel e verdadeira, esta palavra poderosa que irão trazer vidas a outras pessoas que precisam ouvir a voz do Senhor, ouvir uma palavra que venha da força, da graça para ele continuar. Amém? Eu vou estar meditando juntamente com todos vocês uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas 18, verso 1, que nos fala sobre a parábola do juiz iníquo, que diz a palavra do Senhor neste momento. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois disse consigo: ainda que não teme a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me amolesta, hei de fazer justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse-lhe o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite para com ele. Ainda que tardio para com ele, digo que depressa lhe fará justiça. E quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A palavra que Deus nos deu nesse dia sobre esta viúva e sobre esse juízo iníquo, que quer dizer injusto. Uma palavra que Deus nos trouxe a respeito de uma vida de oração, a respeito de termos uma vida de busca, a respeito de nós termos uma vida de constante oração, a respeito de nós termos perseverança. A palavra-chave deste dia de hoje, o qual Deus traz para nossas vidas, sobre perseverança, sobre perseverar e não desfalecer. Porque aqui o Senhor traz essa palavra contando para nós, nesse dia de hoje, uma pessoa que, diante da circunstância, uma mulher que, diante da circunstância, ela teve perseverança. A palavra do Senhor chega a nos dizer que todos os dias essa mulher ia ter com esse injusto juiz. Ele era injusto juiz. Pelo que nós podemos entender, este homem não tinha prazer de fazer a justiça, de praticar a justiça, ainda que a justiça estava nas suas mãos, ainda que a condição de fazer a justiça estava em suas mãos. Mas ele era uma pessoa que era chamado injusto juiz. Mas a palavra do Senhor nos traz que, mediante essa situação, essa mulher não desfaleceu. Essa mulher, ela não desistiu, mas ela perseverou. Mas ela se manteve firme no seu propósito.
ela se manteve firme diante do seu propósito. Tanto que todos os dias ela estava ali na porta daquele juiz. Todos os dias, dependente da circunstância, independente se é justo, se é injusto, independente se havia um sim ou não, ou uma espera, ela estava ali, na porta daquele juiz, clamando por justiça, clamando para que ele viesse fazer justiça pela sua causa. E nós encontramos também na palavra do Senhor, o mesmo Evangelho de Lucas, o qual uma palavra que o Senhor trouxe no meu coração para nós deixarmos aqui para a nossa reflexão nesse dia de hoje, uma palavra que encontro no Evangelho de Lucas 11, louvado seja Deus, no versículo, a partir do versículo 9, mas nós podemos meditar até a partir do versículo 5, que diz: e disse-lhe também, qual dentro de vós terá um amigo que for procurar à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou em minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar. E se ele, respondendo-lhe de dentro, disser: não me importunes, que já a porta está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, e não posso me levantar para te dar. Digo que ainda que não se levantar, dá-lhe por ser o seu amigo, levantar-se todavia por causa da importunação. E lhe dará tudo que houver nisto. E aqui no capítulo 9, no versículo 11, versículo 11, no capítulo 11, versículo 9, eu vos digo a vós: pedir e dar-se-vos-á, buscais e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e o que busca, achá-los, e quem bate, se abre, se lhe há. Aqui também fala de uma perseverança, uma palavra que Deus nos trouxe juntamente com essa, da parábola do juiz Eníquio. Uma mulher que perseverou diante do juiz, e aqui o Senhor está falando sobre uma perseverança qual o Senhor diz: eu vos digo, pedi e pedir e dar-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus está falando de insistência, perseverança. Esse juiz, ele diz: enfim, eu vou fazer justiça para esta mulher, para que ela não venha e me importune muito. E aqui o Senhor está falando mais uma vez de uma importunação de alguém que está ali com sede de uma vitória, de alguém que está ali em busca de um milagre. O qual essa mulher, esse juiz, ele chega um momento que ele diz, nesta parábola, a palavra do Senhor, ela chega a dizer que todos os dias essa mulher, ela ia ter com esse juiz dizendo: faz justiça contra o meu adversário. Essa mulher estava ali todos os dias, batendo na porta, como diz essa parábola aqui também, que diz: batei e abri-se-vos-á, buscais e encontrareis. Aquele que bate se abre. Aquele que persevera, aquele que persiste, aquele que não desfalece, bate a porta hoje, amanhã, quantas vezes forem necessárias. O Senhor está falando aqui nesta passagem de perseverança. E a Bíblia diz que por um tempo esse juiz, ele resistiu.
ele não fez justiça para essa mulher, mas chegou um tempo que ele falou consigo mesmo. A Bíblia aqui está escrito na palavra do Senhor ainda. Ele mesmo chega a dizer com suas palavras: ainda que eu não temo, ainda que eu não tema a Deus e não respeita homem algum, todavia, ele fala consigo mesmo: eu vou fazer justiça para essa mulher, para que enfim ela vai e não me importune mais. Importunação. Às vezes a insistência, a perseverança, ela faz uma diferença muito grande. Às vezes ainda que nós não queremos, às vezes tem momento que a batalha é grande, o processo. Quantas vezes eu acredito que essa mulher, ela pode ter enfrentado situações, batalha até dentro de si, porque aquele que busca, aquele que persevera, tem momento de devido desgaste, de uma luta constante, de um processo constante. Ele mesmo, dentro de si, enfrenta uma adversidade, onde o seu físico, onde o seu corpo, onde as suas condições começam a dizer para si: não adianta mais, você está cansado, desista, não vai mais, não busca mais, não clame mais, não ora mais. Mas eu creio que diante de tudo isso que essa mulher enfrentou, porque eu creio que na sua jornada constante, na sua jornada diária, ela deve ter enfrentado batalhas também espirituais para fazer ela desistir. Ela deve ter enfrentado um cansaço para fazer ela desistir. Ela deve ter enfrentado um desfalecimento para fazer ela desistir. Ela deve ter enfrentado uma situação onde o seu corpo já não queria mais estar indo até esse juízo, onde a sua mente, porque nós enfrentamos batalha até na nossa mente, até no nosso físico, dizendo para nós que nós não vamos conseguir, mas nada pôde impedir esta mulher de estar indo ter com esse juiz. E aqui está escrito na palavra do Senhor, o qual o Senhor deixou escrito, sobre o dever de orar e nunca desfalecer. A imposição que essa mulher enfrentou de ter com o juiz, não é com o justo juiz, mas a Bíblia chega a dizer bem claro, um injusto juiz, que a palavra iníquo quer dizer injusto. Um injusto juiz. Ela estava indo ter com alguém que não tinha prazer na justiça. Alguém que não tinha o poder de fazer justiça, mas não fazia. Mas ela perseverou. Até o ponto que esse homem diz para consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, mas eu vou fazer justiça. A perseverança, a importunação que essa mulher levou a esse homem, que ele chega a dizer: eu vou fazer justiça para que enfim ela não volte e me importune muito. E ali ele julgou, ele fez justiça para com essa mulher. E a palavra do Senhor chega a dizer, o Senhor disse, e disse o Senhor está dizendo, ouve o que diz o injusto juiz. Entendam o que esse homem está dizendo. É um injusto, mas ele está dizendo: vou fazer justiça, mesmo sendo injusto. Aí o Senhor diz: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite, ainda que tardio, porque Deus não tarda, né? Ainda que é o nosso modo, ainda que é o nosso entender, ainda que nós muitas vezes achamos que Deus está tardando, porque bem sabemos que Deus não tarda, Ele não falha, Ele chega na hora certa. Para nós o processo faz nós entender que está demorando, mas Deus tem um momento certo, Deus tem uma hora certa.
Deus tem o momento exato de nos conceder a vitória, o milagre. Muitas vezes o que nós precisamos fazer é, mediante a circunstância, nós perseverar, é nós manter firme no nosso propósito, porque nós estamos buscando alguém que é justo. A nossa vitória está nas mãos daquele que tudo pode. A nossa bênção está na mão de um justo juiz, chamado Deus Pai, que tem prazer em nos abençoar. Essa mulher, ela tinha uma oposição de um injusto juiz. E nem por isso ela desfaleceu. E nem por isso ela desanimou. Ela se manteve firme no seu propósito. E perseverança nós encontraremos na Bíblia em diversidade de outras passagens. Quando nós encontramos a passagem do cego Bartimeu, esse homem que estava à beira do caminho, ele enfrentou ali uma oposição de uma multidão dizendo para ele: não adianta você clamar, ele não vai te ouvir. Ele está longe, ele não vai te ouvir. Mas Bartimeu não olhou para o que dizia a multidão. Bartimeu não se importou com o que a multidão dizia. O negócio de Bartimeu era tomar posse do seu milagre. Bartimeu, eu creio que dentro de si ele entendeu: é hoje o dia da minha vitória. O Todo-Poderoso, aquele que pode mudar a minha história, está passando, está aqui com a minha vitória. Então, o que me cabe fazer é clamar, ainda que eu tenha que gritar, ainda que eu tenha que abrir a minha boca, gritar em alta voz, para chamar a atenção dele, mas eu vou gritar. Ainda que a multidão diz para Bartimeu: não adianta você clamar, ele não vai te ouvir. Bartimeu não se importou com o que a multidão dizia, mas Bartimeu entendeu que a necessidade dele de clamar, então ele clamou. E a Bíblia diz que Jesus manda dizer para Bartimeu. Jesus parou para ouvir o que era que Bartimeu queria. Ainda que nós possamos entender que Jesus sabia em todo o tempo qual era a necessidade de Bartimeu. Mas ele mandou: chama ele, traz ele aqui, eu quero ter uma conversa com ele. E Jesus não perguntou para a multidão o que era a necessidade de Bartimeu, mas Jesus perguntou para o próprio Bartimeu: o que queres que eu te faça? E Bartimeu disse: eu quero ver. E Jesus disse: vê a tua fé. Tem coisa na nossa vida que Deus quer ouvir a nossa voz. Perseverança nossa, insistência da minha parte, da sua parte, meu amado ouvinte deste canal. Jesus quer ter uma conversa com você. Aqui dentro dessa passagem, qual Deus nos traz sobre a parábola de um juiz injusto, mas uma mulher que teve fé e perseverança de buscar o milagre, o qual também o Senhor nos traz aqui a parábola de uma importunação de um amigo que foi ter com seu amigo, e ainda que a palavra do Senhor diz que ele não se levantasse por ser um amigo, mas ele ia levantar pela importunação. Ele ia levantar, ele iria dar tudo que fosse misto. E o qual o Senhor diz também logo em seguida no versículo 9, diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, e o que bate, se abre. Não é uma vez, não é duas, não é três, é quantas vezes for necessário. Bata nesta porta, insista, persevere, não desfaleça. Não olhe para as adversidades, não olhe para a circunstância, mas olhe para aquele que é fiel em ouvir o teu clamor. Jesus está falando neste dia de hoje de perseverança, de um clamor, de insistência, de alguém que não desfalece, de alguém que não olha para as condições favoráveis para ele buscar, de alguém que não olha para as condições onde ele vê um resultado para ele clamar, mas mesmo mediante a adversidade ele clama, mesmo mediante as adversidades contrárias, ele insiste para com Deus. E eu quero te dizer que esse injusto juiz fez justiça com essa mulher. E Jesus fala: todavia, Deus, que é fiel, verdadeiro, que ama,
que tem prazer em nos abençoar, não fará justiça para a tua causa. Deus que quer ver a sua casa abençoada, Deus que quer ver a sua família restituída, Deus que tem prazer de ver o teu lar abençoado, não fará justiça para a tua causa? Eu te digo que todavia, ainda que aos teus olhos parece estar demorando, parece que está tardando, parece que Deus não está te ouvindo, eu quero te dizer que Ele fará justiça pela tua causa. Ele te entregará a vitória dentro da sua família. Ele salvará o teu lar, Ele salvará o teu filho, Ele salvará o teu esposo, Ele salvará a tua esposa, Ele salvará o teu neto, a tua neta. Ele fará o que deve ser feito dentro da sua casa. O que Deus traz neste dia de hoje, tão somente persevera. Não deixe a oposição calar a tua voz, não deixe as adversidades impedir o teu clamor, não deixe o inimigo impedir você de ter uma vida de oração, não deixe que a circunstância venha impedir você de estar na presença de Deus de oração pelo teu problema, pela tua adversidade. Ainda que o teu adversário tenha se investido contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, o Senhor está pelejando por você neste dia. O Senhor dará vitória para você nesse dia. Tão somente persevere na presença de Deus, que o Senhor fará justiça pela tua causa. Aqui Romanos 12, melhor dizendo, capítulo 12, versículo 2 diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Deus está falando, na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança e sedes paciente na tribulação. Porque na tribulação não é fácil orar. Não é fácil você perseverar na oração. Porque quando a pessoa está num momento de tribulação, muitas vezes ele falta força até para orar. Às vezes ele corre e pede oração para um, para outro, mas ele mesmo não consegue orar. Mas Deus está dando uma palavra para nossas vidas nesse dia, dizendo: alegrai-vos na esperança, sabendo que fiel é aquele que te prometeu te dar vitória. Sedes paciente na tribulação e perseverai na oração. Você já parou para pensar como estava a vida desta mulher, desta viúva? Você já parou para pensar como poderia estar a vida desta mulher viúva, indo ter todo dia com um juiz iníquo, o qual ela diz: faz justiça contra o meu adversário. O que será, como seria a vida desta mulher diante do seu adversário? Muitas vezes, quantas afrontas elas poderiam não estar enfrentando de palavras do seu adversário. Quantas vezes muitas palavras dizendo para ela que ela não ia conseguir. Quantas vezes dizendo para ela: aonde está o seu Deus? Né? Quantas vezes nós passamos por isso, alguém em adversidade que nós enfrentamos, onde parece o inimigo está prevalecendo e ele diz ainda: onde está o seu Deus? Mas o que nós devemos fazer é como essa mulher aqui, ela perseverou. Ainda que as circunstâncias não eram favoráveis, mas ela perseverou, ela se manteve firme no seu propósito. Ele não é justo, mas eu creio que eu vou tomar posse da justiça. Imagine você, eu, nós, que clamamos a um Deus justo e verdadeiro, um Deus que tem prazer na justiça. Perseveramos. Não é que nós vamos estar importunando nosso Deus, mas a nossa perseverança fará diferença. A nossa perseverança. Aqui o próprio Jesus, ele diz para nós sobre o dever de orar sempre. O Senhor, ele nos leva a entender, os seus seguidores, a reconhecer
a necessidade de ter uma vida continuamente em oração, para que se cumpra a vontade de Deus em nossa vida. O próprio Jesus, ele leva nós a entender que nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo que é o nosso intercessor, o nosso mediador entre nós e Deus, nosso Jesus Cristo também, que é o nosso mediador entre nós e Deus. Nós temos que ter uma comunhão plena, um relacionamento, uma vida de oração diante do Senhor. Amém. Vamos encerrar esta palavra neste momento. Eu quero deixar uma letra de um louvor que Deus colocou em meu coração dentro desta palavra, que diz uma palavra, um louvor, um pequeno trecho, para você não desfalecer, para você não desanimar, para você não deixar se abater. Amém? Mas antes vamos fazer uma oração ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais um dia estamos diante da Tua presença santa e bendita, Pai. Peço, Senhor, que perdoa, que mais uma vez perdoa meus muitos pecados, minhas muitas falhas, seja ela por obras, gestos, pensamentos e palavras. Peço, Senhor, que toma a minha vida, a vida deste amado irmão ouvinte, que está ouvindo, que está orando, que estará clamando juntamente conosco através deste propósito de oração, ó Pai. Ouve a oração deste ouvinte, ouve a oração deste amado irmão, desta amada irmã. Ouve a oração, Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas, perdoa nossos muitos pecados, nossas muitas falhas, tudo aquilo que impede de sermos ouvidos pelo Senhor. Limpa as nossas mãos, limpa nosso coração, purifica nossa mente. Atende o nosso clamor neste dia, Senhor, fazendo justiça por esta causa que ainda aos olhos humanos parece impossível, tomando em Tuas mãos a causa deste irmão, a causa desta irmã, este problema, Senhor, que para ele parece impossível, Pai. Ainda que o homem olha e diz não vai haver solução, não vai haver resposta, mas todavia nós estamos clamando por um justo juiz, chamado Deus Pai, que está atento à voz dos nossos irmãos, que está atento ao nosso clamor, que está atento à nossa oração. Ó Espírito Santo de Deus, intercede pelas nossas vidas, intercede pelo nosso clamor, intercede, meu Deus, pela nossa oração nesta manhã, Senhor, neste dia. Ouve a voz deste amado ouvinte, Senhor. Toma essa causa que parece impossível, Senhor, este processo que está na mão do juiz, este processo que está na mão desse advogado, Senhor. A salvação dessa pessoa, essa adversidade que essa pessoa tem enfrentado, Senhor. Este problema com este vizinho, este problema nesta área financeira, este problema na área espiritual, na área sentimental, meu Deus, este casamento que está a separação, este casamento que já foi pedido divórcio. Toma em Tuas mãos, seja o justo juiz agindo por esta vida neste momento, Pai. Seja o justo juiz agindo também pela causa deste filho que está ali nas mãos do advogado, essa pessoa que foi sentenciada, julgada, meu Deus, a detenção, Pai. Mas esta mãe, este pai está intercedendo, pedindo ao Senhor que o Senhor venha ser o justo juiz, pedindo ao Senhor que o Senhor venha ser o advogado desta causa, Senhor. Ajuda, meu Deus, ouve a voz desta mãe, ouve a voz deste pai, ouve o clamor dessa esposa que intercede por este casamento, ouve a voz deste esposo que intercede por este casamento que está à beira da separação, ouve a voz deste filho que clama, esta mãe que ora pela salvação, Senhor. Ouve a voz, meu Deus, desta mãe que ora, Senhor, pela salvação deste filho, desta nora, deste neto, Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor, essa pessoa que está clamando, Senhor, pela causa, com este problema, com este vizinho, com essa vizinha, Senhor. Toma em Tuas mãos, salva essas almas, salva essas vidas,
pessoas que irão orar ao Senhor, que irão buscar a tua face, meu Deus, e que a diversidade tem sido grande dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela. Essa pessoa que enfrenta um grande problema dentro da sua área de trabalho, Senhor, essa perseguição com esse encarregado, com esse gerente, meu Deus, dá vitória, dá o livramento dessa porta se fechar, dá o livramento, meu Deus poderoso, abrir as portas, Senhor. Essa pessoa que está insistindo, ó Deus, para o Senhor abrir essa porta desta faculdade, para ele entrar dentro dessa faculdade, ainda que seja impossível, este curso preparatório, para ele entrar nessa grande empresa, Senhor, que para ele também parece impossível. Pai, intercede por essa causa neste dia, Senhor. Eu apresento a Ti, meu Deus, este jovem que está à busca desta porta de emprego, esta jovem que está à busca dessa porta de emprego também. Dá vitória, Senhor, abre porta. O Senhor diz: batei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que bate se abre, e aquele que busca, meu Deus, ele encontra, Senhor. Eu creio que essa pessoa, meu Deus, ele está tomando posse de vitória nesse dia, Senhor. Eu creio que essa casa está tomando posse de vitória, esta família está tomando posse de vitória. Essa pessoa que está internada nesse hospital, que está aguardando, meu Deus, uma cirurgia, abre as portas para essa cirurgia acontecer na vida dessa pessoa, Pai. Abre as portas do milagre também na vida deste que está ali dentro do hospital, mas é só para ele viver um milagre de Deus ali, para que o nome do Senhor seja glorificado. Abre as portas, janelas do céu, meu Deus, derrama um milagre de Deus sobre essa vida, confirmando, Senhor Deus poderoso, a grande vitória sobre essas vidas, sobre os amados irmãos, assim, Deus poderoso, que é escrito neste canal, este que ainda também não é escrito. Derrama um milagre sobre a sua casa, sobre a sua família. Derrama, meu Deus, um milagre. Derrama, Senhor, a cura. Derrama a solução do problema. Derrama, meu Deus, a vitória. Julga essa causa com poder e justiça, Pai. Faça resplandecer a tua glória, Senhor. Faça um grande milagre em nome de Jesus Cristo. Amém? Já quero agradecer a todos. Que o Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa, que a bênção do Senhor seja sobre a tua família neste dia, em nome de Jesus. Amém.